Olá, pessoal, olá, boa noite, sejam bem-vindos. Quem está chegando aqui pela primeira vez, escreve aqui para mim, eu. Escreve aí, eu. Dalton, a hora que você chegar aqui, me dá um oi. Já vou te chamar. Para dar início nesta live, pessoal, enquanto isso o pessoal vai chegando aí, depois quem for chegando vai assistindo e enfim. Para quem não me conhece, está chegando aqui hoje pela primeira vez, meu nome é Alexandre Rodrigues, eu sou especialista em bases de neutralizações das químicas e resistência dos fios. Eu ensino profissionais cabeleireiros como terem resultados já na primeira aplicação. Ao longo de 25 anos atuando como cabeleireiro, fiz centenas de cursos. A minha trajetória, eu vou contar rapidamente aqui, antes de entrar aqui com um aluno convidado. A minha trajetória começou-se num salão de bairro, aonde aluguei um espaço que mal cabia uma cadeira e um lavatório, e ali iniciou tudo. Foi ali que começou minha carreira profissional num bairro, e eu percebi que eu precisava de muito conhecimento. E aí eu fui em busca deste conhecimento, mas eu não tinha muita condição financeira de fazer muitos cursos, porque estava iniciando num salão, né, de bairro, era pouco dinheiro, não tinha clientes, então fazia mais esses cursinhos de workshop, cursinhos baratinhos, até que as coisas começaram a melhorar, eu comecei a fazer mais processos químicos e começou a entrar mais dinheiro. E eu sempre tive na mente do seguinte: sem conhecimento você não avança em nada. Você precisa de conhecimento. Então eu precisava, para eu avançar, eu precisava realmente de mais conhecimento. Por quê? Através do conhecimento eu iria conseguir entregar resultados que eu não conseguia entregar, e ali iria fidelizar mais clientes e ia fazer uma carteira bacana de clientes com faturamento que me desse aí as possibilidades de ter uma vida mais confortável. Então eu comecei a investir, tudo que eu ganhava, praticamente investia ou era em produto ou era em curso, produto e curso, mais em curso. E foi. Até que eu tive uma oportunidade de fazer um teste na franquia Jacques Janine, e fiz um teste lá, passei, e lá atuei por 7 anos. Mas antes disso eu já tinha batalhado muito, já tinha feito muitos cursos, muitas expertise em mecha, em colorimetria, em alisamentos, em tudo que vocês imaginarem. Sobrava pouco dinheiro. Muito pouco dinheiro sobrava. Por quê? Porque, infelizmente, esse mercado, como é que ele funciona? Ele funciona da seguinte forma. Tem duas formas dos profissionais se destacar. Ou ele se destaca porque ele tem um conhecimento diferenciado, ou ele se destaca porque ele já vem de uma condição boa, onde ele monta um salão top e consegue investir bastante em marketing. Pagar blogueiras para falar do trabalho dele e etc.
Mas o meu caso era o contrário, porque eu não tinha nem dinheiro para pagar blogueiras e o conhecimento também não era um conhecimento vasto. Eu entendi que se eu não avançasse em conhecimento, em estudos, não mudaria a minha história. E eu já estava cansado da mesmice, eu já estava cansado de trocar figurinha. Foi onde eu comecei a estudar química orgânica. E através da química orgânica, no início me deu um nó na cabeça muito grande. Por quê? Porque era tabela periódica e tanta coisa. Eu falei assim, meu Deus, o que isso tem a ver com cabelo? O que é cobre, metal, ferro e etc, né? Cálcio. O que isso afinal tem a ver com cabelo? Mas aí eu fui juntando as peças do quebra-cabeça e fui entendendo que esses elementos, eles atrapalham em qualquer processo que você vai fazer no cabelo. Seja uma coloração, seja uma descoloração e seja até mesmo um alisamento. Então eu comecei a me aprofundar nisso, estudar. Já faz 5 anos que eu estudo química orgânica, hoje eu faço faculdade de engenharia química e ensino os meus colegas profissionais aí que querem mudar a sua história. Tá? Então encerrei a minha carreira atuando no Jaque Janine e dei continuidade agora como mentor e educador. Porém, antes de eu começar a dar curso, eu falei, eu não posso ir para a internet, porque a internet já está congestionada de profissionais aí dando curso. E eu pensava, eu vou dar o quê? Eu vou dar curso de mechas, embora tinha todo o gabarito para isso. Falava, mas eu não vou dar curso de mechas. Já tem aí grandes profissionais do mercado da beleza. Eu falei, eu não vou nem me arriscar a entrar nesse espaço. Não por falta de conhecimento que se iguale aos caras, mas, enfim, eu falei, não vou entrar nessa briga aí não. Colorimetria também. Falei, não é minha praia ficar falando muito de colorimetria. Alisamento também não vi que tinha muito espaço. Falei, eu preciso de criar algo novo, de estudar algo que vai mudar a vida dos profissionais. Aí analisando, eu comecei a analisar por mim, tá? Comecei a me perguntar, aonde que eu tenho mais dificuldades? Quais são as minhas maiores dores? Aí começou. Falei, putz, tá aqui, não consigo reverter um cabelo emborrachado, as minhas colorações duram pouco, não dura mais do que 15 dias, meus alisamentos faz um e dá certo, outro volta, minhas mechas, um loiro abre, outro não abre. Falei, tá aí. Todas as dificuldades que eu tenho, eu vou estudar dentro de um contexto científico para que eu possa realmente fazer a diferença na vida dos colegas profissionais. E aí, eu estudei por 1 ano fazendo o quê? A prática. Estudava, praticava, estudava, praticava. Quantos cabelos eu fiz de graça? Quantas mechas eu fiz de graça, estudando e aplicando para eu poder ver se realmente fazia sentido tudo que eu estava estudando. E aí eu comecei a ver que dava certo. As mechas abriam a tonalidade no tom desejado, não emborrachava cabelo, as cores estavam durando mais, fidelizando mais, os alisamentos estavam acontecendo de forma mais prática, mais fácil, com mais facilidade, com mais durabilidade, sem encharcamento no cabelo. Falei, putz, é o caminho e é isso aqui que eu vou ensinar para os meus colegas. Foi onde eu abri o curso, a base para um cabelo perfeito e saudável. Hoje ele abrange praticamente todos os estados aqui no Brasil, que tem alunos de todos os estados, e também na Europa e nos Estados Unidos. Então é um curso que está fazendo a diferença na vida dos profissionais. Eu quero convidar agora para esta live meu aluno, que está tendo muito resultado, e chamei ele até de última hora aqui, o Dalton. Cadê o Dalton? Me dá um oi aí, Dalton. E eu quero que ele conte para vocês um pouco do sucesso dele aí. Entrar, ficou para trás. Única, ímpar, exclusiva.
Ei! Ó, bem afogado aqui, ó. Olha, tá dormindo aí, é? Tava tirando um sono. Dando uma relaxada? Hoje é dia, Tava. né? Hoje eu trabalhei normal, professor. Você trabalhou normal? Trabalhei Eita, agora final de ano não tá dando conta da agenda, é? domingo a domingo. Caramba, Dalton. Parabéns. É, Dalton, estamos aí na correria. eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal, falasse quanto tempo você tem de profissão, aonde você atende, né? Qual cidade você atende, qual estado você atende. Gostaria que você falasse um pouquinho para o pessoal aí da sua trajetória e o que o curso, a base para um cabelo perfeito e saudável, mudou a sua vida, mudou sua história em todos os âmbitos, tá? Tanto financeiramente como em questão de conhecimento, de resultados e etc. Claro. Então, meu nome é Dalton. Eu estou na profissão há 11 anos. Eu sou técnico palestrante também, eu dou cursos. Sou contratado por algumas empresas. Uma das que mais me contrata é a Coifer. E assim, realmente existem muitas técnicas que eu aprendi aqui com o professor Alexandre, que realmente eu, mesmo com um conhecimento até bacana, eu não sabia. E realmente fez a diferença, né? Eu já tinha uma carteira de cliente legal, graças a Deus, não posso reclamar, mas realmente fez a diferença com novos resultados em luzes, em progressiva, em recuperação do cabelo, em trazer de volta a reposição de massa, né? E estou muito feliz. E o que eu estou gostando muito é a qualidade dos produtos da Victoria Royale também. Que eu até mandei para você alguns vídeos, né, sobre os bons resultados que eu estou tendo. E realmente, assim, galera, eu estou feliz mesmo, né, com esse curso. Estou fazendo o curso com o professor, vou entrar agora no 7º mês. E eu estudei só metade da plataforma, nem estudei ela toda. E quando eu estava com 3 meses, eu já via diferença nos meus resultados. Foi quando eu comecei a falar para o professor Alexandre da diferença, realmente da qualidade dos resultados. Onde eu trabalho, o salão é meu mesmo. Tenho mais 2 parceiros de trabalho lá. E eles me perguntam: pô, Dalton, o que que você está fazendo que você está tendo esse resultado diferente? O que que você está fazendo que você consegue resgatar um cabelo em muito menos tempo do que a gente e com um resultado superior? E aí eu falei para eles do curso que eu estou fazendo, da química orgânica, dos conhecimentos que a gente está tendo, coisas que eu não sabia realmente como realmente neutralizar uma progressiva à base de ácido, que realmente faz a diferença, de que eu não conseguia fazer luzes. Hoje eu consigo fazer luzes no cabelo que tem progressiva ácida, com a neutralização, com a reposição, de tratamento, com a queratina verdadeira, com a enzima de catalase para fazer neutralização de oxidante. Então, tudo isso faz a diferença. E realmente, só vocês fazendo o curso para poder vocês entenderem o que acontece na vida profissional de vocês. É um curso que realmente é um divisor. Eu não vou. O professor costuma dizer que é um divisor de águas, eu costumo dizer que é um divisor de profissional. E faz uma diferença incrível, gente. Vocês podem ter certeza do que eu estou falando para vocês. E, professor, esse tem 30 dias eu dei um curso para essa empresa, a Coifer. E eu levei pouquinho só, tequinho da técnica que eu aprendi. E eles falaram assim que já fez uma diferença na vida deles imensa, né? E foi uma palhinha de nada do que eu aprendi para que eles. Só sobre a reposição de queratina, por exemplo, já fez uma diferença porque eu falei para eles, quando vocês fizerem um curso bacana, até indiquei já o curso, falei, façam o curso direto com o professor Alexandre, que é para poder vocês entenderem realmente a diferença das queratina. Então, um pouquinho que eu mostrei para eles de uma queratina verdadeira, de uma queratina que tem muito silicone, eles já viram a diferença do resultado. Então, assim, mudou muita coisa para mim. Eu não posso reclamar que, graças a Deus, eu sempre fui um cara que eu nunca fui acomodado, eu gosto de estudar muito. Então, eu sempre tive um resultado bacana. Mas agora eu tenho um resultado com excelência. E eu nem terminei ainda, tem muita coisa na plataforma para eu poder ver.
Ainda que você não fez os módulos de como desemborrachar, Não, os módulos de tem, como tem bastante coisinha ali ainda que eu não fiz ainda. E aí a hora que você tiver a oportunidade eu fico de pensando. acompanhar. E eu nem falei para você que esse ano eles fizeram uma pesquisa aqui na região, né? Eu moro na cidade de Juquitiba, São Paulo. Eles fizeram uma pesquisa na região aqui e para ver o profissional que seria referência aqui da região. E eu ganhei como o melhor profissional da região aqui. Fui escolhido como melhor profissional da região. E vou falar para você, realmente, principalmente dessa parte, dessa pegada, desse a partir desse novo conhecimento, eu comecei a trazer uns resultados um pouco mais diferenciados. E isso acabou favorecendo até na escolha aqui dos profissionais da região. E eu ganhei em primeiro lugar, e me ajudou bastante nisso também, viu? Dalton, você tem dificuldade para que todos os profissionais têm aí mais ou menos? É o seguinte, eu tinha essa dificuldade trabalhando no Jacques Janine, utilizava os melhores pó, porque lá só trabalha com o quê? Jacques Janine trabalha com as marcas premium, né? Trabalha com Vela, com L'Oréal, com Sim. Keune, com Off, com Kerastase, tudo os produtos lá de cima, né, meu? Top. Sim. Enfim, e potes colorantes da Blondor, de Vela, enfim, só trabalhava com os tops. E eu percebia que às vezes eu clareava um cabelo e o outro não conseguia clarear, não saía do laranja. E aí é uma situação que você fica assim, putz, se eu forço a barra, rebenta. Se eu mando a cliente embora assim, não é o que ela quer, né? E então tem essa dificuldade. Eu fui descobrir depois porque aí começou a fazer sentido sobre essas dificuldades de abertura de tonalidades, sobre fixação de colorações, sobre Exatamente. alisamentos. Por quê? Porque se eu não tirar os metais do cabelo, se eu não complexar, né? Na verdade, não tira, complexam os metais. Se eu não bombardear o cálcio, eu não consigo resultados. Então foi aí que eu comecei a fazer testes, né? Que eu comecei a estudar química de verdade, não essa química de ponta, porque a química que nós cabeleireiros, posso falar nós, né? Porque eu também sou, nós Sim. cabeleireiros estudamos nesses aperfeiçoamentos de L'Oréal, de Vela, de etc. Eu fiz curso com todos esses caras aí que você imaginar. Fiz com Romeu, fiz com Rafael Bertolucci, fiz com vários, todos, a maioria. Porque onde eu via que o negócio era bom, que o cara tinha uma pegada diferenciada, tinha ali, eu ia fazer. Não queria saber quanto o cara ia me cobrar. Eu ia lá e fazia. Porque eu Sim. sempre enxerguei que o conhecimento, o investimento na carreira com conhecimento não é nada jogado fora. Às vezes parece que é jogado fora, mas não é. Esse Não. conhecimento, em algum momento, ele vai fazer diferença na tua vida, na tua carreira. Demais. Entendeu? Demais. Eu nunca. Se uma das coisas que eu nunca me travei, me tranquei, fechei a mão, é, fechei a visão para esta profissão foi buscar por conhecimentos. E se eu não tivesse feito isso, não tivesse persistido, insistido nisso, eu não estaria aqui hoje mentorando centenas de profissionais. Com Então, certeza. fez toda a diferença na minha vida. Mas tinha um ponto de interrogação. Sempre teve. Um não, vários. Caraca, eu hidrato esse cabelo aqui com o melhor produto que eu tenho no mercado e dura 3, 4 dias. A cliente chama, ó, minha hidratação durou pouco. Beleza. Fazia e lá no Jacques Janine nós fazíamos um alisamento. Eu não posso falar o nome porque complica, mas uma marca caríssima de alisamento que tem no mercado, né? Ela é francesa e vocês já devem saber o que é que eu estou falando. Enfim, mas lá uma progressiva, para você ter ideia, num cabelo um pouquinho aqui abaixo do ombro, era R$ 600. Amigo. No meio das costas, 800 pau um Eu alisamento. Você imagino. imagina, você cobra isso da cliente e depois de uma semana a cliente te chamar no WhatsApp e falar assim: o Dalton, o Alexandre, putz, o alisamento não pegou no meu cabelo. Como assim, velho? Não pegou?
eu fiz tudo certo, tudo passo a passo que a empresa me passou para fazer, segui o cronograma certinho da empresa, tudo descritivo, né, que a empresa passa. E como que não deu certo? E eu ficava me perguntando, né? Falava, caramba, e tem alguma coisa aí que não está fechando. E eu preciso descobrir, como eu sou um cara que não desisto de nada, assim, é difícil eu desistir de alguma coisa. Sou um cara persistente, quando eu quero alguma coisa, eu vou atrás até eu achar. E eu falei, não, não é possível que não tenha nada nesse mundo de cabeleireiro que dê resultado nisso, que muda essa história. Não é possível. Tem que ter alguma coisa para mudar isso. Pô, ao ponto de eu chegar num sábado, atender uma loira, fiz um loiro magnífico ali, 2 dias, a cliente já estava falando, meu cabelo emborrachou todo. E aí? Acontece. Entendeu? Meu cabelo emborrachou todo. Acontece. Então, assim, você falava, putz, eu tenho um arsenal. Você olhava para o seu armário, para sua prateleira, você falava, putz, eu tenho tudo que eu quero aqui para recuperar um cabelo. Eu tenho produtos promissor de desemborrachar um cabelo aqui, Produtos que prometem milagres, tá? né? Eu tenho tudo aqui para reverter isso aqui. E como que eu não consigo reverter, cara? Não é Não possível. consigo entender o que acontece, né? Por que que não dá Eu resultado? quero a resposta disso. Aí Sim. foi onde eu conheci um químico, o cara é fora da curva, fora da curva. Eu conheci um químico e comecei a fazer aula particular com esse cara e pá, 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 pá. Falei, putz, é aqui o caminho. Mas no início, tabela periódica, toda essa parada, aí eu falei, meu Deus do céu, o que isso aqui tem a ver com cabelo, cara? Isso aqui, o que isso é? Cálcio no cabelo, cobre no cabelo, ferro no cabelo, como assim? O que isso aqui tem a ver com o que eu ensino, com o que eu faço, com o que eu pratico? Aí eu fui entendendo, fui entendendo, fui entendendo. Depois eu entrei na faculdade, né? E aí agora eu faço a faculdade, já estou mais de um ano na faculdade. Mas enfim, o início de tudo foi a química orgânica que mudou. A química que nós cabeleireiros estamos acostumados, o pessoal que está até aqui na live, né, está assistindo aqui, hoje eu enxergo que é uma química de ponta, que está lá na ponta da montanha. Qual é é o final da química? Ela não é a raiz, ela é o final. Essa química de ponta, ela é uma química que ensina você o quê? Uma divisão de mechas, por um caimento de mechas, ensina um alisamento, ensina colorimetria, estrela de Oswald, e acho que ficou até vergonha de falar de estrela de Oswald, né? Mas, enfim, Verdade. isso é química de ponta. Mas essa química de ponta não tem sustentabilidade. Por que ela não Exatamente. tem sustentabilidade? Porque o que você aprendeu e aplicou, ela não te dá segurança. Não Entende? mesmo. Não te dá Porque, segurança. porque na realidade, o que que a gente faz? A gente procura um curso, a gente tem técnicas. Técnicas bacanas que nos ajudam bastante, macetes para você entregar um bom resultado. Porém, a gente não tem o que realmente é importante, que é a neutralização com eficácia, que realmente me traz eficácia. Aquele tratamento que realmente recupera, que realmente reconstrói, que devolve a massa do cabelo, né? E é o problema da maioria dos profissionais. Então eu sigo, pô, tenho aqui Kerastase, tenho L'Oreal, tenho não sei o quê, tenho não sei o quê, tenho produtos maravilhosos. Mas o porquê que não consegue me entregar o resultado que eu preciso e essa cliente ainda está insatisfeita? Aí a gente entende. Primeiro eu preciso neutralizar esses metais que estão no cabelo. Eu preciso retirar o cobre, eu preciso retirar o cálcio. É aí que vai fazer a diferença na nossa vida como profissional. E realmente, mesmo com um pouco de experiência que eu tenho, dando curso de colorimetria, de recuperação de cabelo, me fez a diferença fazer o curso com você. E assim, quando eu vi você anunciando, às vezes a gente fica um pouco ressabiado, porque a gente vê muitas promessas, e a gente chega lá, acaba os cursos tendo o mesmo fundamento. Mas quando você começa a fazer o curso, que você realmente entende que existem matérias, existem produtos, que tem como você criar quando você não pode comprar, e tudo que você ensina faz a diferença gigantesca mesmo. Sem e-mail, eu falo
para vocês que estão aí na live que a diferença de resultado é gritante, é satisfatório e faz a gente chegar em casa e tipo, pô, vou dormir hoje porque eu sei que eu entreguei um bom resultado. E amanhã eu não vou ter nenhuma cliente me mandando mensagem a não ser para me elogiar. Porque é o que acontece muito, de verdade mesmo. Eu sou assim, eu agradeço, sempre costumo dizer que eu agradeço primeiro a Deus, né, por criar caminhos para a gente e capacitar sempre um ser humano. E a gente agradece aquele profissional como você, que teve foco, persistência, que traz para a gente um bom conhecimento e faz com que a gente consiga ter resultados maravilhosos e aí, consequentemente, a gente tem uma remuneração muito melhor, a gente consegue valorizar mais o nosso trabalho, e aí a gente sai daquela zona de, pô, eu tenho só o básico. Não, hoje eu consigo ter uma referência maior, eu consigo cobrar um preço melhor e, como profissional, garantir um salário melhor para mim no final do mês, para que eu possa crescer na minha vida pessoal também, porque tudo isso faz a diferença e uma coisa leva a outra, né? Então, a química, na verdade, ela te dá sustentabilidade. Ela te... Exatamente. A química orgânica que falamos. Eu não estou falando dessa química. Sim, Colegas profissionais que estão aqui. Quando eu estou falando aqui química, eu estou falando da química orgânica. Não é da química de ponta que vocês aí já fizeram tudo que tem aí no mercado, tá? A química orgânica, ela vai na veia do problema. Ela é assertiva. Ela vai na veia do problema. Ou seja, eu fiz uma progressiva. Para mim fazer uma progressiva, como é que eu vou conseguir fazer uma progressiva num cabelo que está encharcado? Eu não consigo. Por quê? É como um copo de água que já transbordou. Não adianta você pegar do melhor produto. Você não vai conseguir colocar. É a mesma coisa de você encher uma taça de vinho com um vinho de uma qualidade inferior e essa taça já está cheia. Não adianta você chegar depois com um vinho top, né, de uma conserva antiga, de décadas aí, e tentar colocar esse vinho ali. Ele vai derramar, ele não vai conseguir. Por quê? Porque já deu. É a mesma coisa. Se eu não tirar, se eu não resetar aquilo, se eu não descongestionar aquele cabelo, para ele voltar a corresponder, esquece. Esquece, ele vai ver o produto, ele vai falar, né? Se ele pudesse falar, ele falaria, não, que adianta você vir agora com isso aqui? Você me encheu de porcaria aqui, rebentou comigo inteiro, tirou todos os meus aminoácidos que eu tenho aqui, agora não adianta você vir com isso aqui, não vai rolar. Não e vai ainda rolar. me estragou e ainda quer É, resultado. não vai rolar, não vai rolar. Então É pode levar isso, embora, entendeu? é Barriga isso mesmo. cheia é o ditado, né? Barriga cheia pode vir com caviar depois que não adianta, não desce mais, Sim, entendeu? verdade. Ele é a mesma coisa. Se você não resetar o cabelo, se você não tirar os metais, se você não complexar os metais que está ali, se você não bombardear cálcio, e o maior veículo disso hoje está o quê? É água. Não tem como. Vem pela água, vem pelo ar. Todos tá ali, o ferro está ali, o cobre está ali. E como, por exemplo, você pega uma coloração da Kiln. Vamos falar aqui da Kiln. Coloração top. Custa R$ 60 o tubo de Kiln. Eu acho que é uma das mais caras do mercado, né? Tá? Topíssima. Só que tá. É, Tudo que vai OX, oxida. Na química chamamos de oxidação e oxirredução. Entendendo esse contexto, se diz o seguinte: um ataca, outro perde. Quem ataca? O oxidante. Mas isso é inevitável e precisa acontecer. Por quê? Se eu não provocar, ó, para você ver que interessante que é a química, ó, e é um quebra-cabeça, é um quebra-cabeça. Se não acontecer isso, eu não consigo fazer acontecer a coloração. Eu não consigo fazer acontecer o alisamento e não consigo fazer a descoloração. Então, exatamente. esta provocação tem que acontecer. Por quê? Tem uma abertura de cutícula, vai ter que acontecer isso daí. Então, os oxidantes, eles atacam para justamente flexibilizar para acontecer a reação. Só
tem um detalhe nisso aí tudo. Depois tem o quê? Tem um efeito ressaca, que é a oxirredução. Quem é que perde na oxirredução? Quem é o elemento atacado? É o cabelo. Então eu tenho que entender que eu tive que provocar uma oxidação, mas agora, com conhecimento, eu tenho que entender também que eu tenho que matar esta oxidação. Porque senão essa redução vai acontecer. O oxidante ataca e o redutor que perde é o cabelo. O cabelo perde, mas perde o quê? Perde aminoácido. E perder o aminoácido é toda a estrutura. É o alicerce do cabelo. Entendeu? É o alicerce Exatamente. ali nas pontas de sulfeto. A química da... Olha que bacana, ó. A química orgânica, ela é ciência, física e matemática. A ciência é o conhecimento. A física, ela te dá o equilíbrio. E a matemática, realmente, é a soma de perdas que tem. Um elemento ataca e o outro perde. Então, eu preciso ter o equilíbrio. Eu preciso ter essa ciência, que é o conhecimento, e através dessa ciência, eu vou conseguir dar o equilíbrio, e eu dando o equilíbrio, eu vou entender que é uma matemática, que tem uma perda, e esta perda precisa ser feita a reposição dela. A cada descoloração, perde-se em torno de 17 a 25% de aminoácido. Se eu não repor isso daí, o cabelo não é rabo de lagartixa que recupera e nasce de novo. Regenera. Exatamente. Isso é balela, não existe isso. O cabelo não é fio de aço. Então, se eu não repor, não devolver esses aminoácidos que perdeu, que aí entra na esfera, no campo da matemática, na química, não adianta. Esse cabelo ele não vai corresponder. Ele fica um cabelo afinalado, frágil, não suporta a química. E é impossível hoje, nesse mercado, você falar para uma cliente que ela não pode fazer mais química. Ela vai achar que você não quer atendê-la, ela sai do seu salão e vai na esquina e faz, o outro Elas faz. não aceitam, né? Elas não aceitam não fazer química. Não tem como. Elas, elas falam assim, mas como assim? Deve ter uma solução. Como que você não tem uma solução? Como que eu não posso fazer uma química? E realmente elas não aceitam mesmo, de jeito nenhum, é fora de hipótese. É exatamente. Então, assim, o que os profissionais, os colegas que estão aqui, e sejam todos bem-vindos aos que chegaram depois aqui que eu iniciei a live, o que vocês têm que entender é que é o seguinte, sem conhecimento não adianta que não avança. Não avança. Verdade. Não avança. O conhecimento é a base de tudo. Se você tiver É, conhecimento, o dinheiro ele é consequência do seu conhecimento adquirido. é exatamente O isso. dinheiro nunca vai vir primeiro do que o conhecimento. Por quê? Vamos pegar nem na nossa área. Vamos pegar numa outra área. O médico, para ele ser médico e faturar e ter estabilidade, ele vai ter que fazer uma faculdade de 6 anos, cara. Se ele não fazer uma faculdade, ficar trancado lá na faculdade de 6 anos, lá, perdendo a baladinha, perdendo o chopinho com os colegas, ele Exatamente. vai ficar internado estudando 6 anos e gastando, investindo sem ganhar. Entendeu? Para depois que ele saiu, aí sim. Aí ele tem uma sustentabilidade que aquilo lá não acaba mais. Porque o médico hoje, não, né? É difícil, médico não tem crise. Tá? Não, e a única coisa que ninguém tira de você é o conhecimento, né? Depois que você tem conhecimento, você faz dele N coisas, assim, você consegue trazer tantos resultados, porque em tão pouco tempo de curso eu consigo trabalhar de tantas formas bacanas, através de bons resultados de neutralização, reposição, que os resultados, assim, vêm de uma forma que a própria cliente pergunta. Esses dias mesmo, eu atendi uma cliente que ela veio mais do centro de São Paulo, que eu sou um pouco mais afastado. Ela já tinha ido em 6 salões de referência dentro de São Paulo. E ela falou para mim, Dal, meu cabelo não consegue sair esse ressecamento, esse estado poroso. Já gastei, não consigo, não vai. Aí eu peguei e falei para ela, vem aqui que eu vou dar uma avaliada no seu cabelo. Ela se locomoveu a 1 hora de carro até a minha cidade que veio. Eu olhei, eu falei para ela, o que eu percebi? Ela estava com encharcamento da progressiva de ácido, ela estava
com falta de neutralização na coloração, para poder matar a oxidação, o OX. E era esse o negócio. E como a maioria dos profissionais ainda não sabe como realmente neutralizar o OX, porque não tem a química orgânica no conhecimento, aí eu peguei e falei para ela assim: eu vou fazer um tratamento em você, uma reposição, e dentro de 3 dias você me manda mensagem falando sobre o seu cabelo. Professor, sem mentira nenhuma, alunos, de verdade. Uma, ela já fechou comigo 4, mas ela fez uma. Veio ela, veio a irmã, ela trouxe a amiga e trouxe a filha. Porque ela falou assim: Dalton, o meu cabelo é outro. Quando ela voltou, eu mesmo desacreditei do resultado do cabelo dela. Eu fiz a neutralização do AX, como você ensinou, tudo bonitinho. Fiz, repus a queratina usando uma queratina verdadeira. Fiz uma nutrição que foi o suficiente. Bastou matar a ação do OX e neutralizar a ação do ácido. Acabou o problema da mulher. Acabou. Aí indiquei para ela uma linha um pouco melhor, para ela poder parar de usar umas linhas aí que ela estava usando. E pronto. Ganhei ela, ganhei a filha, ganhei a amiga. Acabou. E o resultado é incrível mesmo. Então, para vocês que estão começando aí agora, vai iniciar o curso agora, o que eu tenho para falar para vocês, até como professor também, porque eu também dou curso, não é de química orgânica como o Alexandre, mas eu dou curso, façam, porque vocês vão ter a diferença no resultado do trabalho de vocês. Isso é certeza absoluta, absoluta. O que eu ensino para os meus alunos é isso. Vocês não irão cair mais em armadilhas. Por quê? Exatamente. Porque eu vou ensinar você a testar uma queratina, se realmente você está aplicando uma queratina, como os profissionais têm um conceito errado de queratina. Errado não, de forma... Digamos que os profissionais têm um conceito certo da queratina. Mas um conceito certo até onde o conhecimento chega. E o conhecimento dos profissionais é o quê? Apliquei queratina e endureceu o cabelo. Não, meu amor, você não aplicou queratina. Você aplicou nesse cabelo, infelizmente, 98% de silicone e 2% só de queratina. É. E essa queratina ainda que você aplicou aí, ela é extraída de pena de galinha. O que as indústrias fazem? Elas vão nos matadouros, compram toneladas de pena de galinha, processa aquele caulezinho da pena, processa aquele caulezinho da pena e ali extrai a queratina. Só que ela não tem uma pegada de queratina, por exemplo, de um chifre de boi, de uma pata de boi. Ela não tem a mesma pegada, está entendendo? Porque um chifre de boi tem muito mais queratina, uma pata de boi tem muito mais queratina. Só que os caras não querem se dar a esse trabalho, porque uma queratina é um processo de extração mais complicado, é um processo mais complexo, e os caras não querem ter esse trabalho, entendeu? Então eles pegam o que é mais fácil para eles. O que é mais fácil? Industrializar, certo? E é E vende no engraçado porque a maioria dos profissionais acabam demonizando queratina até, porque quantas vezes a gente não ouve falando assim: não fica usando queratina, porque senão seu cabelo quebra. Não faz isso porque com a queratina, porque senão você vai ter tal problema com o cabelo. E aí o que que acontece? Realmente causa um enrijecimento e a gente ficava tentando entender. Eu mesmo ficava falando assim: se o nosso cabelo é basicamente formado por queratina, e 80%. como? Por que que enrijece? Por que que não tem essa aceitação? O problema está onde? A manipulação. Então, nós não estamos trabalhando com uma queratina, nós estamos trabalhando com um silicone com um pouquinho de queratina. Então, o cabelo só não enrijece quando ele está assim, num desgaste tão grande que ele aceita porque ele precisa absorver alguma coisa. Mas um cabelo que está um pouquinho mais saudável, ele já enrijece. Então, por quê? Silicone. E aí isso abre a nossa mente de uma forma gigantesca, né? O dia que vocês, alunos, provarem uma queratina verdadeira, comprem uma queratina da Victoria Royale só para vocês fazerem o teste e eu duvido vocês usar outro tipo de queratina, porque faz a diferença. Faz a diferença. Na Você hora. colocar uma queratina verdadeira em um cabelo que você acabou de fazer um loiro, essa cliente vai para casa, ela vai encantada porque você devolveu todos os aminoácidos perdidos ali na sua descoloração. Então, a diferença
é imensa, é imensa. Então, tudo que você retirou ali, você repôs, e esse cabelo ele vai ficar mais feliz que a própria dona dele, por conta dos aminoácidos que foi devolvido para ele. Você Faz quer ver uma diferença tremenda. como acontece direto? Direto acontece isso. De alunos aí, ó, que o loiro chega num estado, se olhar assim, você fala, não vou fazer. Aí você passa Uhum. o cabelo, prepara, complexos metais e aplica a queratina. Cara, sai mais bonito do que chegou. Muito, muito, Mais bonito do que chegou. Chegou um tempo, muito. pra falar a verdade, sai mais bonito do que chegou. Aí você fala, pô, Demais. como assim, meu? É exatamente isso, professor. A gente fica vendo os resultados, a gente fala assim, meu Deus, cara, a diferença da gente ter o conhecimento real de uma fibra capilar é de uma satisfação assim que você não sabe nem como falar. E as mensagens que a gente recebe, os elogios das clientes depois, assim, faz a diferença pro profissional, gente, de verdade. E eu vou falar para vocês, eu achava que eu tinha conhecimento. Aí, quando você estuda um pouco da química orgânica, você fala assim, pô, eu tinha só um terço de conhecimento. Eu tinha técnica, eu não tinha conhecimento. Conhecimento veio agora. Que agora eu sei realmente fazer uma reposição. Agora eu sei realmente neutralizar. Agora eu sei realmente quando eu vou fazer essas luzes. Quando eu devo preparar esse cabelo. Então, vocês vão, assim, ser o médico do cabelo. Essa é a realidade. Vocês vão deixar de ser um cabeleireiro para ser o médico do cabelo. Porque você consegue fazer uma cirurgia praticamente no cabelo. Você tem uma diferença de resultado de outro nível, outro patamar. Vocês se tornam cirurgiões do Um cabelo. Vocês, cirurgião do cabelo, com certeza, com certeza. É outro assim, nível. você quer ver outra mentira que tem? Ó, vou dar uma explicação aqui no quesito queratina, que é o maior repositor de aminoácido do cabelo. Não tem outro igual. Ah, mas tem não sei o que. Balela. Balela, pessoal. Verdade. Vou explicar aqui para vocês. Olha só. Em uma queratina eu tenho 20 aminoácidos. Quais aminoácidos são os principais? Cisteína, cistina, prolina, lisina, ácido glutâmico são os aminoácidos mais importantes que tem na queratina que faz a reposição no fio de cabelo. Com um percentual maior, tô falando, tá? Aí você vê produtos no mercado, e pessoal, não estou falando mal de produtos, tá? Estou falando para vocês aqui entenderem o contexto desta live aqui. Aí você pega um produto no mercado que vai lá e fala assim, ó, esta máscara contém queratina hidrolisada. O que quer dizer queratina hidrolisada? É uma queratina que foi dissolvida, diluída em água, tá? Então tá, beleza. Então eles fazem em torno de 1 para 2. Essa é a média mais ou menos, que é uma proporção de queratina para 2 de água. Essa é a média. Só aí já enfraqueceu a queratina. Só aí já enfraqueceu a queratina. Se fosse colocar essa queratina diluída em propileno glicol, não altera nada. Por quê? Porque é um éster. Trabalha junto com a queratina. Já a água, não. A água vai enfraquecer. Certo? A mesma coisa você pegar 2 colheres de café e colocar uma quantidade, 1 litro de água. Você vai tomar chafé. Não é assim que funciona? Cafezinho de vó. Tudo é, tudo é equilíbrio, pessoal. Vocês estão entendendo aqui? Equilíbrio? Então tá. Beleza. Aí, Dalton, ó, aqui na queratina, por que não consegue resultado? E quando se fala que num produto, determinado produto tem queratina, aí você vai olhar o pH ou medir o pH daquela máscara, tá num pH em torno de 4, 4,5. É o que gira em torno de 5. Mas qual é o ponto isoelétrico? Qual é o. Ó, importante isso aqui. Foquem aqui, hein, pessoal? Pra vocês entenderem. Qual é o ponto isoelétrico de uma queratina que eu não mato ele? Você está entendendo que você pode matar o ponto isoelétrico de uma queratina?
Se você matar o ponto isoelétrico dela, já era. Você perdeu o mais precioso que ela tinha. O ponto isoelétrico de uma cisteína é 5,7. Em pH, estou falando aqui, tá? 5,7. Como é que eu tenho uma queratina atuando em sua integridade se ela está numa máscara num pH de 4? É possível? O que eu já fiz com a cisteína aqui? Eu já matei ela. Por quê? Porque o pH já saiu fora. Para mim manter essa cisteína íntegra dentro da queratina, eu tenho que ter uma queratina de pH 6, 5,5, até 5,5, 5,8 mais ou menos, 5,9, tá? Aí eu mantenho a integridade dessa cisteína. Mas se eu baixar de 5 aqui, por exemplo, esqueça-me. Já perdi o maior elemento protetivo do cabelo, de reposição. E Então tem faz muita todo sentido, mentira, cara, mano. Ricardo. Tem muita mentira. Muita mesmo. Porque a gente vê muito assim, a gente paga caro em uma máscara. E normalmente elas vêm lá, reconstrutora, queratina, creatina, blá 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 blá. Aí ela tá num pH 4,5, 5, 3,5. Normalmente elas vêm nesse pH. Aí a gente entende, poxa, eu fiz uma reconstrução nesse cabelo, já fiz umas duas, três reconstruções, mas mesmo assim esse cabelo ainda tá com uma deficiência. Ele não tá passando no teste de mecha. Aí agora faz todo sentido. Galera, vocês entendem a diferença de você ter o conhecimento? Quer dizer, hoje você já sabe que se você comprar uma máscara que contém queratina, que promete uma reconstrução, uma devolução de aminoácidos, com um pH abaixo de 5,8, ali, menos de 5,5, já sabe que não tem eficácia. Já sabe que ela não vai ter uma eficácia. Estão entendendo? Faz todo sentido, muito Você está sentido. entendendo? Porque quando você fala que você vai fazer uma reconstrução de fios no cabelo, você não está fazendo uma reconstrução de fios no cabelo. Porque o que vai reconstruir, a palavra reconstruir, é o quê? É devolver tudo que quebrou, tudo que danificou, tudo que perdeu. Então, vou reconstruir. Vou reconstruir essa parede aqui, esse quadro que teve uma rasura aqui, certo? Então, eu vou reconstruir esse quadro que teve uma rasura. Beleza, tá. Então, quando se fala, vou reconstruir um cabelo, vou fazer uma reconstrução, como que você vai conseguir fazer uma reconstrução nesse cabelo se você não está atuando dentro de um equilíbrio? Não consegue. Ou seja, Exatamente. jogar produto no ralo. E as clientes fogem do salão, por quê? Porque realmente não se entrega o que promete. Quando eu falo que 97,3% dos salões de beleza, e isso daí engloba salões renomados, pessoal, tá? Não é que os profissionais são ruins. Não é que vocês são ruins. Pelo contrário, tem profissionais aqui participando dessa live aqui que eu tenho absoluta certeza que tem um conhecimento vasto, tá? Não é isso. Mas acontece que esta química de ponta, voltando lá, para fechar o raciocínio, esta química de ponta que o mercado passa para vocês não ensina o que a química raiz, que é o conhecimento na química orgânica, ensina. Ela não ensina. E o que é essa raiz da química orgânica? Realmente é isso: equilíbrio, ciência e matemática. Certo? Então, tá. A química de Então, planta, no caso, ele traz para a gente técnica, né? exato. Então, deixa só, eu tenho a queratina. Tá. Aí eu tenho conhecimento. E aqui eu preciso aplicar o quê? O equilíbrio. Se eu abaixar de pH 5 aqui, já saí fora do equilíbrio. Perdi a queratina. E aí, como é que eu vou falar que eu vou fazer uma reconstrução no cabelo se eu não tenho mais cisteína? Que corresponde, digamos, para vocês entenderem, pessoal, em torno de mais de 40% a cisteína corresponde na reestruturação de um fio de cabelo, na reconstrução de um fio de cabelo. E se eu não tenho mais esse elemento, eu vou reconstruir o quê? Quer dizer, vocês, sem saberem, vendem algo que realmente vocês vendem o peixe que vocês compraram, certo? E tá tudo certo, porque vocês não têm culpa disso.
Porque o que vocês aprenderam até hoje foi da química de ponta, não foi da química raiz, que está englobado o quê? As neutralizações das químicas, resistência dos fios e reposição de aminoácido. Exatamente. Tá entendendo, pessoal? Eu tenho Vocês estão entendendo certeza que agora? a cabeça das pessoas agora está conseguindo entender o porquê que muita coisa não acontece. E o porquê que muita coisa acontece. Agora, veio até aquilo que a gente aprende no seu curso. Dê para o cabelo o oposto do que ele precisa, né? Então, às vezes, você quer fazer uma reconstrução de um cabelo que tem progressivo e não consegue, por quê? Ele está no pH ácido e o pH da queratina está baixo igual o dele e acaba não conseguindo fazer reconstrução, porque a queratina verdadeira que precisaria ter, não tem, porque ela foi danificada no processo. Então, se ela está com pH acima, a resposta da reconstrução é imediata. E se não tem, esse pH não está certo, por isso que a gente não tem resultado. Ó, o que convence Incrível. os profissionais e as mulheres, né? São duas coisas. Vamos ver se faz sentido, né, pessoal? Cheiro, Primeira coisa, eu cheiro, quero produto cheiroso. cheiro e beleza, estética, certo? Cheiro e estética. Exatamente. São duas coisas que levam mulheres ao convencimento. Tá, beleza. Chega uma queratina para você. Você sabia que a queratina mesmo, o cheiro da queratina, as que chegam aí para você, Dal, é que o processo que a gente faz aqui, eu peço para fazer um processo do quê? De amenizar o cheiro dela, tá? Mas se eu te mandar uma queratina pura, você não suporta o cheiro. Não, não são E, cheirosas. não, Eu descobri que eu nunca tive o, queratina no meu salão, o até depois de fazer o trem curso. é fedido, é fedido. Você fala assim, não dá para aplicar isso aqui no cabelo, não dá. Não tem cheiro. Só que eu vou falar por outro lado uma coisa para vocês, pessoal. Vocês sabiam que o cabelo é lógico, né? Que se você não vai deixar cliente sair no cabelo com cheiro de enxofre e outro cheiro, tá? Mas já deu para sentir a pegada aqui da conversa que realmente vocês vão passar para outro nível na escolinha, né? Tá? Já deu para entender aqui que vocês vão passar para outro nível na escolinha. Bom, Ah, não tem vamos, como. agora um detalhe. Você sabia que o cabelo se lasca para cheiro? Cabelo mesmo, o cabelo em si, ele não está nem aí para cheiro. Se você vai aplicar um óleo de argan lá do deserto de Saara, que foi colhido de uma árvore que fica no deserto, o cabelo em si não está nem aí para isso, cara. Sabe o que o cabelo quer? O cabelo quer troca de cargas. O cabelo quer o que realmente tiraram dele. Devolve para mim só o que você tirou de mim, tá ótimo. Eu não quero cheiro de mirra, cheiro de não sei o quê, cheiro. Não, eu só quero que você devolva para mim o que você tirou de mim. E o que você tirou de mim? Pô, meu, o que você tirou de mim? Pô, você descolore meu cabelo, você me descolore. Vou falar para vocês aqui como o cabelo estivesse conversando com vocês, tá, pessoal? Para ficar mais fácil. Pô, você me descolore 3 vezes por ano. Você já tirou de mim 75% de aminoácido. Pô, você faz coloração em mim todo mês, a cada 20 dias. Você já tira mais 10% do aminoácido. Pô, você faz progressiva em mim, você já tira mais 15% do aminoácido. Devolve só isso que vocês estão tirando de mim. Ai, se o meu cabelo falasse. É exatamente isso. Ai, se o meu cabelo falasse. De verdade, profissionais. É isso. Então, o cabelo ele só quer, se você entender tudo isso aqui, a química, da forma que eu ensino, muita gente aqui pode estar perguntando assim, putz, mas o que esse cara está explicando aí, com o Alexandre que está falando aí, já está dando um nó na minha cabeça aqui, que eu não vou conseguir pôr isso em execução. Calma, calma. Eu, quando comecei a estudar química, deu mesmo um nó na minha cabeça,
Mas aí o que que eu fiz? Eu falei, putz, eu não posso pegar isso aqui e levar para eles o quê? Eu preciso levar para eles isso aqui já mastigado, processado. Já as peças do quebra-cabeça já dar para eles pronta. Ó, isso é isso é aquilo, aquilo é aquilo, isso é aquilo, aquilo é isso é aquilo. Aí vai ficar fácil. E foi isso que eu fiz. Então, eu peguei todo esse conhecimento do que estamos conversando aqui, eu diluí isso de forma prática, fácil, compreensível, que tem pessoas que estão entrando no meu curso que nem profissional é e está conseguindo recuperar os seus próprios cabelos. Certo? Tenho várias aqui alunas que não são cabeleireiras. E muita gente me chamando aqui no direct, me perguntando se pode entrar no meu curso para recuperar o cabelo dela, porque ela está cansada, de saco cheio de ir em salão e venderem mentira para ela. Na verdade, não é que vocês vendem mentira, mas a cliente fica com isso, tá? Essa é a impressão que a cliente sai do seu salão, que você vendeu para ela uma mentira, porque aquilo tem pouca durabilidade. Só que tem um detalhe, vocês aplicam o que vocês aprenderam na química de ponta, Exatamente. tá? E a partir de que vocês aprenderem o conhecimento que eu vou passar para vocês, tudo vai mudar na vida de vocês. Por Muda. quê? Putz, agora faz sentido, porque o meu cabelo não correspondia. Porque eu não tinha resultado no cabelo. Agora tá fazendo sentido. Porque eu saí fora do equilíbrio. Porque eu saí fora do conhecimento, que é a ciência. Porque eu saí fora da matemática. Pronto. É uma soma. Ó, a perda de aminoácido, 25 mais 25 já deu quanto? 50% de perda. Entendeu? Já deu 50%. E não E quando, recupera. Essa galera aí de reconstrução, que falam aí para vocês, não recupera cabelo. Ah, nutrição, esquece. Por que, que os cabelos, você quer ver Dalton, você trabalha com loira. São duas linhas no mercado da beleza milionário. Milionário. E agora eu tô vindo com novidade para vocês, que vocês vão ficar de queixo caído, cara. Pra loira. Se você já acha que o curso tá top, do jeito que tá, mudou a sua história, o que eu estou trazendo para vocês no conceito de loiras, vocês vão ficar de queixo caído. já Vocês vão quero. ficar de queixo caído. Vocês vão ficar de queixo caído. Por quê? Porque os maiores tickets médios hoje no salão é loiras e progressiva. Elas É, não ficam, é os dois carros-chefe. elas não ficam sem. Coloração, ela até faz na casa dela. Coloração, ela compra lá uma Maxton, Coleston, ou vai numa loja de cosmético, até compra uma tinta de boa qualidade, mas ela pede para a sobrinha, para a mãe, para a irmã, para a cunhada, para o marido, para não sei quem aplicar no cabelo dela. Ou ela mesma se olha no espelho lá e retoca onde dá para ela ver lá, certo? Mas progressiva, não tem jeito. Que ela vai se matar para fazer progressiva, vai se queimar toda. Descoloração também ela não consegue fazer. Então, os Verdade. dois maiores faturamentos de um salão de beleza hoje é progressivas e descoloração. Então, imagina você fazendo esses dois aqui, ó, com excelência, cara. Putz, vai mudar toda essa história. Muda Muda. a história. E, e muitos, assim, e muitos de vocês, alunos, no começo, vocês vão achar que é um pouco difícil, porque quando a gente entra, dá uma embananadinha aí na cabeça. Só que quando você começa a assistir a aula, prestar atenção no que o professor está falando, quando você começa a atender cliente no salão, você automaticamente parece que o professor está falando no seu ouvido. Aí você vai falar, puxa, agora está fazendo sentido o que ele falou para mim. Aí automaticamente o seu cérebro já vai entender o que você tem que fazer. Ele vai mandar o comando para você, não tem erro. Você vai entender, na hora que você vê, que você põe a mão, você vai entender o que o professor falou para você. Foi o que aconteceu comigo. No começo eu fiquei muito embananado, muito embananado. Aí depois eu falei, puxa, agora faz sentido o que ele tinha me falado. Agora entendi o porquê que agora conseguiu o resultado. Agora eu entendi o porquê que esse cabelo foi recuperado. E o porquê que eu não conseguia recuperar antes. Foi igual agora que ele explicou da queratina. Parece uma coisa difícil. Mas quando você começa a pôr a mão na massa, você fala, poxa, agora
Deu um estalo, agora eu entendi por que que eu fazia reconstrução e não tinha reconstrução. O cabelo pega condicionamento. Essas máscaras faz o quê? Condiciona. Aí você vai lá e fala, ah, tá maciozinho. Aí você vai voltar a fazer o teste de novo. Por que que não tá passando no teste? Reconstruir. Fiz queratinização. Usei nutrição, usei hidratação. E mesmo assim não passa. Por quê? Porque tá fora do padrão aí que ela tinha que estar. Então foi mexido, foi quebrado as pontes de esteína dela e aí não teve resultado, não vai ter. Aí começa a se entender, começa a fazer sentido. Você entendeu? Incrível. Porque uma Incrível. K4 na máscara, ela tá ali como só para preencher rótulo. Balela. Ela vem com, fica um condicionador. Vai lá para dar emoliência, dá um brilho, sai cheiroso e pronto, não tem resultado. Né? Agora eu vou fazer, eu vou dar mais um nó na cabeça de vocês. Mais um nó. Principalmente para quem não é aluno e está assistindo a live aqui. Agora é que vocês vão ficar mesmo com... Não vai ficar com uma pulguinha atrás da orelha. Agora vocês vão ficar com um elefante atrás da orelha aí. Progressiva. Carro-chefe de um salão de beleza. Ótimo. Maravilhoso. Tá. Primeiro que vocês não conseguem neutralizar a progressiva. Sem um conhecimento. Ponto. Então você tem um cabelo encharcado por progressiva. O cabelo ele absorve em torno de 1,5% a 2% só. O resto é lixo. Quando o cabelo não alisa, é porque esse cabelo já está saturado deste ácido lá dentro na fibra. Se eu não neutralizar esse ácido, é a história do vinho que eu acabei de falar. Eu apliquei um monte de vinho ali, a hora que eu chego com o bom, não adianta, porque já está saturado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desencharcar esse cabelo. Se eu não desencharcar essa fibra, esquece. E outra, esse ácido, digamos aqui, vou fazer uma analogia aqui, fácil de vocês entenderem. É como no exército, soldado, cabo, sargento, tenente, capitão, coronel e papapá. Não sei a escala direito aí, mas mais ou menos isso para vocês entenderem, tá? Cara, o ácido, para vocês entenderem, ele é o general que está agindo ali no cabelo. Ele tem autoridade máxima quando ele está lá no cabelo. Quando o peróxido, que é o OX, que você vai aplicar através de uma coloração, de uma descoloração, chega ali no cabelo, o general que está ali, que é o ácido, ele fala: tchau, vaza daqui, que aqui não é seu lugar, não. Aqui é só eu que mando. Quem vai ficar aqui sou só eu. Por isso que é incompatibilidade. Quebra, emborrachamento, elasticidade, perde elasticidade, porque há um confronto dentro da fibra do cabelo. E não tem como. Aí você entra com hidratação, você não ameniza essa briga. Você não consegue, com reconstrução de fios, amenizar essa briga. E Não, para mesmo. juntar nessa briga toda aí, eu não tenho só o ácido brigando com o peróxido, que é a OX. Eu tenho os metais junto ali que viram... Olha a salada que vira ali, ó. Então eu tenho cobre brigando, ferro brigando, ácido glioxílio brigando e peróxido de hidrogênio brigando ali. Quem é que fica? Porque o ferro atrai como catalisador, ele puxa o peróxido para ele. Tá, já perdeu a ação do peróxido, mas ele também interage com a progressiva. Então fica uma briga. Se eu não complexar os metais, se eu não neutralizar a progressiva, se eu não matar a oxidação do peróxido, esquece. Você não vai acabar com essa briga dentro da fibra do cabelo. E se você não acabar, colega, com essa briga dentro da fibra do cabelo, você pode aplicar produto da Malásia, que não vai resolver nada. Porque tem um conflito dentro daquele cabelo acontecendo. Aí a sua cliente não fala para você, meu cabelo já acostumou com esse shampoo. Não é que acostumou. O cabelo tinha um residualzinho de carga que quando ela começou a lavar esse cabelo, o cabelo aderiu e respondeu, mas já saturou também. Então eu tenho que voltar a resetar ele para ele voltar a aceitar. Esvazia o copo, volto a colocar. Ele aceita. Mas se ele estiver transbordando,
Esquece. Você pode aplicar um shampoo da Joico, você pode aplicar um shampoo da L'Oréal, você pode aplicar um shampoo de Kerastase. Pode fazer o Não vai resolver. que for. Você pode fazer o que você quiser, já está saturado. Então, o que eu ensino no curso não é você fazer mecha, porque isso vocês já sabem. Não é vocês aplicar coloração, porque isso vocês já sabem. Não é você aplicar progressiva, porque isso vocês já sabem. O que eu ensino no curso é realmente isso que ninguém ensina. Por isso que é o melhor curso do Brasil hoje. E o que é que eu ensino? Eu ensino você as bases de neutralizações e de resistência dos fios. Aí você tem resultado. Aí você vai começar a olhar assim para isso tudo e vai falar, caramba, putz, eu demorava 3 horas para descolorir um cabelo, a cliente fica com a bunda até quadrada, esperando abrir ali para um tom 8,7, quase 9 ali, mas não... É? Ai, falta mais um pouquinho, meu amor. Falta mais um pouquinho para chegar no que você quer. Verdade. Não é assim? Verdade. Entendeu? Aí, olha só. O que eu ensino é justamente isso. Facilitar a tua vida. Abrir o caminho para você. O que eu não tinha. Facilita. O que hoje a faculdade me ensina e tudo que eu aprendi. Então, o que eu ensino para vocês dentro do meu curso? Vocês vão aprender a neutralizar as químicas. Opa, já não tem mais problema aqui. Eu vou ensinar você a equilibrar o pH. Opa, já não tem mais problema aqui. E vou ensinar você a devolver os aminoácidos dentro de uma matemática que tem sentido. E que realmente irá acontecer com um produto assertivo que irá acontecer. Porque não adianta, você pode ter um produto topíssimo na sua prateleira, mas se o cabelo estiver desequilibrado... Não tem resposta. Quando você entrou, ainda não tinha isso. Mas como eu quero levar profissionais por todo esse Brasil à excelência, eu tive que montar um laboratório. O que eu fiz? Dentro do meu escritório hoje, da minha empresa, eu montei um salão de beleza. Lavatório, cadeira, espelho, secador, chapinha, tudo ali. Para quê? Eu faço hoje com os meus alunos, as mentorias acontecem na prática, junto comigo. Vem cá, vem cá. Pega uma mecha de cabelo aí, separa aí, você vai fazer junto comigo aqui. E eu dentro do laboratório, que é um salão de beleza, tá? Não é um laboratório químico, é um salão de beleza. Mas eu falo laboratório, denomino laboratório por quê? Porque eu não atendo ninguém mais. Eu montei especialmente para fazer as mentorias. Então, é um laboratório ali de teste com os profissionais, tá? Por que não dá certo aqui, aluno? Ó, vocês estão vendo por que vocês não acertam aqui? Vamos lá comigo, ó. Bora aqui. Pá. Por que não dá certo aqui? Vamos lá, alunos, comigo aqui, ó. Bora aqui, ó. Vamos fazer isso aqui comigo aqui junto. Você está entendendo como ficou fácil agora? Ficou fácil. Qualquer pessoa faz. Por quê? Porque semanalmente, eu faço essas mentorias com os alunos. Semanalmente, eu faço essas mentorias com os alunos e você está convidado a participar, tá? Vai ser anunciado lá no Telegram. Na prática, realmente, não tem como. Você só vai fazer do outro lado da tela aí. Como se estivesse fazendo por potencial. Você vai fazer do outro lado da tela. Bora fazer comigo. Eu tenho dificuldade em neutralizar. O que é neutralizar? Nossa, deu um nó na minha cabeça. Calma, calma. Vou ensinar você a neutralizar. Pega aí, ó. Base de amina, junto comigo aí, ó. Neutralize, da Victory Royale. Bora, vamos lá, neutralizar aqui comigo. Pá. Neutralizamos? Tudo tem um passo a passo. Tá. E o loiro? Tá emborrachado. Posso começar aplicando shampoo? Não pode. Não pode. Deu um nozinho, né? Outro nozinho, né? Não pode começar aplicando shampoo num loiro borrachado. Porque esse cabelo já está atrofiado. Eu não preciso dele ali naquele momento de limpeza. Eu preciso de limpeza. Exatamente. Eu não preciso de limpeza naquele momento. A limpeza vai acontecer. Mas eu preciso de limpeza. Certo? De emoliência, desculpa. Então, o que eu vou começar fazendo? Eu vou equilibrar o pH. Só que eu não posso abaixar
muito esse pH. Por quê? Porque eu tenho que aplicar o quê? Aminoácido primeiro. Olha para você ver que é o equilíbrio e a matemática, ó. Então, agora já veio o equilíbrio e a matemática junto aqui agindo, ó. Tá, o equilíbrio. Beleza, eu preciso abaixar esse pH só um pouquinho, só numa altura de 6, não posso baixar mais que 6, certo? Ou chegar no pH ali de 8, no máximo, tá? O ideal é mais para um 8. Digamos que ele está num pH de 9,5 esse cabelo. Eu vou baixar ele ali num pH de 8, não posso baixar mais que isso. Aí eu vou entrar com a queratina. Pá! Entrei com a queratina, fiz a reposição de aminoácido. Por quê? Porque está dentro do equilíbrio de pH junto com a queratina, tá entendendo? O cabelo sempre vai corresponder com produtos que está com pH abaixo dele, do estado que ele está. Ou seja, se o cabelo está no pH 5, não adianta eu aplicar um produto com pH 5. Ó, cargas iguais se repelem, cargas opostas se atraem. Eu preciso sempre ter uma oportunidade atrativa, sempre uma aplicação atrativa para o cabelo. E qual é a aplicação atrativa para o cabelo? Se ele está no pH 6, beleza, eu preciso aplicar uma queratina ou uma máscara com pH de 4, de 4,5. Mas e se está o inverso? E se está o inverso? E se ele está com pH de 2 por progressiva? Aí pegou, né? Eu tenho que subir esse pH. Exatamente. Eu tenho que subir esse pH, porque se eu não subir esse pH aqui, ele não vai corresponder. Esse cabelo está pedrificado, está engessado. Esquece. Então eu vou ter que entrar aqui com o quê? Com um produto, com um shampoo específico, diferente do da loira, elevar, né? Elevar esse pH, pelo menos para um pH 5, para ele corresponder. E como faz diferença no resultado? E como que é a ciência? É isso. E como faz diferença? Então, pessoal, Muita, 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 muita. Dalton, deixa suas considerações finais, o que o curso mudou na tua vida, faturamento, tudo. Não, tudo. O conhecimento, através do conhecimento, é automático o melhor faturamento. Através do conhecimento, é automático a sua segurança de passar um valor mais alto, porque você investiu no conhecimento, você vai entregar resultado. E o que nossos clientes querem é resultado, galera. Então, assim, busquem o conhecimento. Busque o conhecimento, igual eu não fazia loiro de jeito nenhum quem fazia progressiva de aminoácido, progressiva, eu não fazia, porque não dava, era fazer teste mesh e normalmente é recusado, é muito raro o cabelo que passa. E depois que você aprende a neutralizar, a tirar o excesso, a neutraliza, repõe a queratina, faz aquela reconstrução, pode fazer o teste mesh que esse cabelo vai passar. Então, conhecimento, libertou, a educação vai ter automaticamente uma qualidade melhor para entregar para o seu cliente e você vai cobrar melhor esse preço aí e ela vai pagar sem chorar, porque quando ela fizer com você e ela sair e fizer com outro, ela volta para você, porque o resultado que você entregou para ela não é igual, não vai ser igual, não tem jeito. Eu sempre mexi com loiro, mas os resultados que eu entrego hoje, de verdade, não é porque o professor me chamou para fazer a live, ele me chamou de última hora, eu nem sabia, ele me mandou mensagem, eu nem tinha visto, eu respondi com quase meia hora antes de começar a live, e eu já tinha mandado para ele alguns vídeos dos resultados que eu estou tendo no salão, mostrei para ele que eu faço loiro claríssimo, com oxidante de 5 volumes e o pó descolorante dele. O pó descolorante dele é uma coisa que eu vou falar para vocês, para mim é excelente, excelente. Clareia muito bem, muito rápido, tanto que eu trabalho com oxidante baixo, tenho resultados incríveis. E assim, o que eu tenho a dizer para vocês, quem puder, faça o curso, dê um jeito, aproveite a oportunidade, Que que o esses resultado é garantido. fazem diferença, Dalton? Oi? Ali, sabe por que os produtos da Victory Royale fazem total diferença hoje? Já vai estar dominando o mercado aí. Hoje já está sendo exportado para os Estados Unidos, para Espanha, para
Londres, Argentina, África, está sendo exportado já. Por quê? Porque eu, como faço faculdade de química, tudo química, ou seja, eu sei os elementos que realmente faz sentido. Os ativos, Exatamente. o que é verdadeiro e o que é mentira. O que vai Exatamente. encher linguiça no rótulo e não. O que realmente vai estar ali, vai entregar o que promete. E aí você Entrega. utiliza, você fica encantado. Por exemplo, o pó descolorante, que você está na mão aí. E eu não pedi para você fazer propaganda de pó descolorante, você está falando aí. Mas por que, Não, que ele já está claro que sim. diferente para você? Por quê? Porque quando eu fui estudar pó descolorante, eu falei, putz, eu não posso ter um pó descolorante na linha que ele seja igual ao de todos aí. O que, que acontece com o pó descolorante? Qualquer um deles aí, pessoal. Você aplica ele no cabelo, ele começa trabalhando num pH justamente o que ele promete, de 9,2. Só que passou 10 minutos de descoloração, ele já cai para 8,7. Passou mais 10 minutos, ele já cai para 7,8. Passou mais 10 minutos, que já deu 30 minutos ali de descoloração. Vocês estão entendendo? Passou mais 10 minutos, ele já caiu para 6,5. Passou mais 10 minutos, deu 40 minutos de descoloração, ele já caiu para 5,8. Ou seja, Ele vai perdendo força, ele está né? perdendo a força. Ele faz assim, ó. Ele começou a todo vapor e fez assim, ó. Ou seja, você não conclui essa descoloração total, porque ele caiu o pH. E quando eu fui Exatamente. criar esse descolorante, eu falei, não, vamos lá. Eu sentei com a empresa, com a fábrica, né? Que fabrica os produtos, tá? E eu falei assim, ó, eu quero um pó descolorante, você vai fabricar um pó descolorante para mim com o melhor persulfato que tem no mercado, com a melhor, com o melhor hidróxido de sódio. Você vai fabricar para mim com, eu quero esse pó descolorante com tamponamento. O que, que é o tamponamento faz? O tamponamento segura, sustenta. Então, tamponamento é como um muro de arrimo, para você entender, tá? Então, quando o pó tenta baixar, o tamponamento trava ele aqui, fala, não, 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 não. Ele mantém a força dele, né? Não, você vai até o final comigo aqui. Não vai, você não vai descer, não. Então, esse muro de arrimo, que é o tamponamento que eu mandei colocar nesse pó descolorante, ele sustenta. Então, por isso que você consegue um clareamento mais rápido, sustentável e que vai até o final agindo no pH. Eu deixei outro dia que eu fiz um teste, que eu tenho um pHmetro, né? Eu fiz um teste aqui no pHmetro aqui, e eu deixei, acho que 60 minutos. Caiu lá no final, coisa de 3% do pH só. Não, ele realmente ele é muito rápido. Tanto que eu começo a colocar os papéis, aí eu estou trabalhando com oxidante de 5 e 10 volumes ali para começar, porque é muito rápido. Porque quando eu chego aqui, aqui atrás já está clarinho. Então eu comecei a trabalhar com 5, com 10, que é para poder eu conseguir colocar os papéis todo e não precisar ficar tirando. E assim, clareamento com 5 volumes. O dia que eu testei ele com 5 volumes, que ele me abriu na altura de um 9, eu falei, não é possível. Falei, não Ó, é possível. das coisas que os alunos estão pirando aí, ó, tá aí a Gisele, já tá até me pedindo aí, né, o pessoal, é que eu criei agora um shampoo específico, porque vamos lá, no conceito da neutralização do ácido glioxílico, quando eu faço essa neutralização, a química é assim, ação-reação, ação-reação, é um quebra-cabeça, que você vai aprendendo a desmontar isso, tá? E montar de outra forma. Então, assim, o equilíbrio, eu preciso do equilíbrio. Então, eu tenho conhecimento, tá? Qual foi meu conhecimento aqui? Olha só para você ver se faz sentido. Ó, o meu conhecimento foi que eu preciso neutralizar. Opa, eu não sabia disso. Eu adquiri o conhecimento que eu preciso neutralizar. Ok, beleza. Só que agora eu tenho que ter o equilíbrio, porque através desta neutralização, quando acontece a neutralização da monoetanolamina, que é uma base de amina,
juntamente com o ácido glioxílico, eu tenho uma reação, desculpa, de neutralização, mas que vai gerar sal e água no cabelo. Você está entendendo como é que é o negócio? Vai gerar sal e água. Ou seja, o sal faz o quê? Resseca. Então, agora, eu criei um shampoo que eu nem... eu vou patentear, lógico. Então, antes de eu liberar, eu tenho que fazer todos os trâmites legais para poder liberar. É Anvisa e etc, etc. Agora, eu criei um shampoo que, após a neutralização da progressiva, você vai aplicar ele. Então, ele vai buscar o quê? O sal que está lá no cabelo. Buscou o sal. Pronto, zerou. Perfeito, Zerou. perfeito. Como é que é o negócio? A parada? É isso. Então, tem que fazer sentido. Se não fazer sentido, enche linguiça. Tem que fazer Verdade. sentido. Tá? E por quê? Para que é isso aqui? O que tem esse produto aqui no rótulo? Se você não saber limpar o cabelo e saber proteger esse cabelo, você está devolvendo todo o lixo que você varreu e jogou tudo na sala novamente. Entendeu? É isso. É essa pegada. Então aí. Dalton, obrigado, meu querido. Eu que agradeço, viu? Sucesso. Obrigado pelos conhecimentos. Obrigado mesmo. Galera, sucesso para vocês. Foi um prazer participar. Busquem um conhecimento que é sucesso garantido. Falo para vocês como experiência própria, tá? De verdade. Deus abençoe a vida de vocês. Sucesso, professor. Obrigado, Gratidão. querido. Obrigado. Obrigado pela Um participação abraço. de última É um hora aí, prazer. mas foi um prazer, viu? O Obrigadão, prazer foi Dalton. meu. Sucesso. É isso. Obrigado. Vai mudar a sua história ou não vai? Vai mudar a sua história. Aprendendo a testar queratina, a testar tudo. Até produto shampoo quelante vocês vão aprender a testar. Que oportunidade de ouro, de ouro que vocês estão tendo, pessoal. De verdade, eu queria ter uma oportunidade dessa, há 20 anos atrás. Que Deus abençoe a todos vocês e será um prazer mentorá-los e elevar o conhecimento profissional, ajuntando com tudo que você já aprendeu ao longo desses anos aí como cabeleireiro. Tchau!